Diz que estava lá, pregador, pregando, quando veio que acabou a turma. Ele estava tão empolgado que não tinha mais para quem pregar. Aí ele pregou para um gato. E o gato aceitou o evangelho. Aí ele agarrou no pescoço do gato, foi afundar na água, o gato virou, meteu a unha nele e falou, presbiteriano, bandido, não aceita muita água. Aí ele pregou para um patinho. Aí pegou lá o patinho, aceitou, afundou o patinho na água e mergulhou o seu lado do lado. Falei, batistão, né? Aí ele continuou pregando, pregou para um peru. Agarrou o peru, o pescoço, foi trazer o peru. E falou assim, seu assembleiano, nem batizei, já está falando em língua, né? Eu me sinto um presbiteriano muito batista aqui com vocês. Irmãos, vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 15, na esperança de que Deus, na sua misericórdia, fale aos nossos corações essa noite. Capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo escreve assim: Irmãos, venho-vos lembrar o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Lá em Êxodo capítulo 20, o versículo 15 diz, não furtarás. Um dos 10 mandamentos diz, não furtarás. Eu quero pensar com você como que a palavra de Deus e Jesus Cristo entra na vida de uma pessoa e transforma a pessoa por dentro, transformando nações. Eu quero pensar com você como que o evangelho, a palavra de Deus, chega na vida da pessoa e como que o evangelho transforma a pessoa do interior para o exterior e isso chega a impactar nações. Paulo está dizendo, eu venho lembrar-vos a boa nova, a boa notícia, que Deus fendeu os céus, veio à terra, se fez homem, e viveu entre nós, e morreu, e ressuscitou, e cancelou o poder da morte e do inferno, para que vocês experimentem vida. Essa é a boa notícia. Eu quero lembrá-los, porque essa notícia, se vocês não crerem em vão, é a notícia mais revolucionária que existe no mundo. E aí por isso que ele diz, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. O que eu recebi? Que Cristo morreu, ressuscitou, viveu, morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados. Foi sepultado, ressurgiu ao terceiro dia, e esse fato é tão histórico que ele foi visto por mais de 500 pessoas. Todos nós sabemos que na justiça comum você precisa só 2 testemunhas para comprovar um fato. Paulo está falando, nós temos 500 testemunhas, fora os apóstolos, fora depois Tiago, o irmão de Jesus. E também por mim, alguém fora do tempo, alguém que não participou dos 12, alguém que não fez parte do círculo dos apóstolos, mas pude ver e estar com Cristo ressuscitado, aquele que venceu a morte. E aí ele diz,
Esse evangelho é a graça de Deus que é estendida ao homem. Esse evangelho traz ao homem a sua consciência de natureza, propósito e identidade. Todos aqueles que foram alcançados pelo evangelho sabem que são filhos de Deus, que são nascidos de Deus, que têm uma nova natureza. E essa natureza nada pode mudar, nada pode tirar. Nada pode alterar. Quem é filho em todo o tempo, em toda circunstância. Mas não só isso, ele tem essa natureza divina e essa identidade. Agora está ligado ao Deus Pai. E não só isso, mas como ele foi alcançado pelo amor e pela graça de Deus, agora também ele vive um evangelho gracioso. Ele sabe agora que Deus deu um propósito para ele. A pergunta que o Thales fez no início desse culto: por que você ainda está nessa terra? Por que eu ainda estou nessa terra? Para ficar fazendo culto? Certamente que não. Nós estamos aqui nessa terra porque Deus, na linguagem de C.S. Lewis, Deus nos manda aqui como filhos do Pai, para o reino do Pai, mas que está sendo dominado pelo maligno, para como agentes secretos sabotar os planos do inimigo e trazer todas as coisas à sua origem, ao seu propósito original. Percebe? Você é um filho de Deus no campo do inimigo, mas o verdadeiro rei é o seu pai, mas o inimigo tomou posse e está ali dominando, e como filho do rei, você vai sabotar os planos do inimigo, ou de uma forma positiva, ou trazer todas as esferas desse reino, a política, a família, a educação, a saúde, todas as áreas desse reino, ao seu propósito original, o propósito pelo qual Deus os criou. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. E aí Paulo está dizendo: eu fui alcançado por essa graça, esse favor de Deus. E quem foi alcançado pelo favor de Deus, agora vive uma vida de gratuidade. Vive uma vida de oferta. Não oferta mais a sua vida, os seus bens, os seus pensamentos, as suas ideias, as suas capacidades, como alguém que está carente de elogios. Não oferta mais como alguém que troca. Não oferta mais para ganhar uma recompensa. Oferta porque já ganhou todas as coisas que precisa para a vida e para a eternidade. É absolutamente suprido. Absolutamente pleno. Agora você vai ofertar alcançando os seus irmãos. Lançando em direção aos seus irmãos. E como você não sabe quem é seu irmão, porque Jesus diz. O que Jesus diz? Tem muitas ovelhas que ainda não estão no aprisco. Então você não sabe quem que é seu irmão. Então você vai tratar o mundo inteiro como seu irmão. Aonde Deus colocar você, você vai fazer diferença, porque você é filho de Deus, tem identidade, natureza e propósito. E você está ali para restaurar todas as coisas ao seu plano original, ao plano que Deus tem para você. Aí você pergunta, como que isso acontece na história? Eu quero mostrar para você como que isso acontece na história. Tem um pensador indiano chamado Vishal Mangalwadi. Ele é considerado um dos maiores filósofos, ou o maior filósofo cristão da Índia. E ele conta que certa vez ele indo para a Inglaterra, em 2008, e alguém do lado dele falou assim: Vishal, você se viesse aqui para a Inglaterra, você iria dar muito bem. E aí ele disse que com muito sono, muito cansado, não deu muito ouvido para aquilo e ficou sem entender. E aí ele conta também que em 2010 os Estados Unidos fez mais de 2.300 páginas de leis e propostas para combater a corrupção. Ou seja, todos os países têm corrupção. Mas ainda assim, segundo ele, todos os orientais, quando chegam no Ocidente, ficam assustados com o nosso nível de não corrupção perto dos países orientais. E eles ficam assustados. E aí ele vai fazer análise. Aí ele diz que foi para a Holanda. E na Holanda o colega dele falou: vamos visitar uma fazenda. E foram nessa fazenda, um senhor chamado Van. E chegaram nessa fazenda, uma fazenda organizada, limpa.
muito bonita, cerca de 100 vacas, e você chegava lá, pegava o leite, você mesmo, ia no caixa, fazia o troco e ia embora. Aí ele disse que quase morreu, né? Ele falou, não é possível. Não é possível que isso existe. E aí ele falou assim, rapaz, se fosse na Índia, a gente levava o leite e o dinheiro do caixa. Aí diz que dando uma palestra no Nepal, o egípcio falou assim, nós seríamos mais espertos, a gente levava as vacas também. Aí você imagina o que o brasileiro fazia, né? Numa situação dessa. E aí ele fala assim, olha a desgraça da ausência da moral. Ele fala assim, se você está num país que a corrupção tem um maior nível, o que acontece? Você precisaria de ter um caixa, certo? Quem pagaria o caixa? Consumidor. Ora, se tem um nível de corrupção, quem garante que o fazendeiro também não colocaria água no leite? Quem que paga a água do leite? O consumidor. E ele até conta que, falando isso para o tio dele na Índia, falou para o tio dele, tio, achei um vendedor de leite que vende leite sem água. O tio dele falou, você está doido. Achei, tio. E ele diz que discute com o tio dele. No fim das contas, o tio dele fala, você é bobinho mesmo, né? Porque é comum em muitos países esse nível de corrupção. E aí ele continua dizendo, se o fazendeiro é corrupto e o caixa é corrupto, o que você precisa? Fiscal. Quem que paga o fiscal? Se o fazendeiro é corrupto, o caixa é corrupto, o fiscal é corrupto, você precisa do fiscal do fiscal. Por que a gente tem TCU? Porque você vai tendo que ir criando sistemas para inibir a corrupção. Aí a conclusão dele é simples. Aí o leite que eu poderia comprar barato e sobrar dinheiro para mim comprar o sorvete, que é o produto agregado do leite, o que acontece? Eu só posso comprar o leite. Aí o meu filho na Índia se desenvolve menos do que o menino da Holanda, e aí a corrupção domina, aí você tem uma política dominada pela corrupção, a moralidade maldita, e toda a nação sofre por causa do quê? Não furtarás. Aí você fala assim, mas então me mostra de forma prática como isso acontece. Você vai para Transparência Internacional. Você pode entrar no site hoje à noite. Transparência Internacional. Os países menos corruptos do mundo. Eu vou citar alguns para você. De 0 a 100, 100 é o país menos corrupto e não existe. Mas os países menos corruptos. Primeiro lugar, Dinamarca. 88 de 100. Segundo lugar, Nova Zelândia, 87 de 100. Terceiro lugar, Finlândia, 85. Depois Singapura, Suécia. E vem a Holanda, o 8º lugar, com 82. Só para matar a sua curiosidade, Reino Unido, número 11, tirou 80 de 100. Hong Kong, número 14, 76. Brasil, 105. De 100, tirou 35. Tem pior. Congo, Haiti, Angola, 165. O último é Somália, número 180, tirou nota 10 de 100. Só para você ter ideia, Coreia do Norte tirou 14 de 100, número 176, e por aí vai. Aí o que você percebe? Os países menos corruptos do mundo são um país de matriz protestante. Aí você fala, mas e Singapura e Hong Kong? Aí ele explica, Singapura e Hong Kong foram colônias inglesas. E cerca de 40% dos líderes da nação foram formados nas universidades cristãs e são os líderes da nação hoje. E acontece o caso, às vezes, de você não ter tamanha corrupção, mas em ditaduras. Ou seja, você tem uma pressão externa que corta a sua mão se você rouba, que te mata, dá pena de morte se você comete algum crime. Então você não tem corrupção, mas por causa de uma pressão externa. No caso dos países protestantes, você tem uma pressão interna, algo que transformou você de dentro para fora, ainda que a sua mão não seja cortada, você opta por não viver a corrupção. Não é diferente? Aí você fala, tudo bem, você me deu o dado histórico, me deu o dado pontual, agora me dá o dado para provar que foi a Bíblia que fez essa mudança. Muito bem. Quando que acontece a reforma protestante?
1517 na Alemanha. 1560, a Alemanha fez o Catecismo de Heidelberg. O que é o catecismo? O país se tornou protestante oficialmente, você não tem pastores, você não tem gente preparada para liderar, o que você faz? Você precisa ensinar a Bíblia. Para ensinar a Bíblia para todo mundo, você faz perguntas e respostas. O que é a Bíblia? Quem é Deus? O que Deus exige de nós no primeiro mandamento, no segundo mandamento, no terceiro mandamento? O que é a oração do Pai Nosso? Ou seja, perguntas e respostas explicando a Bíblia para o povo. E aí, em 1566, o Catecismo de Heidelberg chega na Holanda. E é ensinado todos os domingos em todas as igrejas e nas famílias. Vocês acreditam que eu aprendi o catecismo chamado menor na infância? Eu não lembro agora exatamente se foi com a minha mãe ou se foi na igreja. Mas o fato é que eu aprendi e eu suspeito que é com a minha mãe. Eu deveria ter menos de 10 anos de idade. Eu estou com 46. Quer ver? Quem vos criou? Deus. Segunda pergunta. Que mais criou Deus? Deus criou a voz de todas as coisas. Terceira pergunta. Para que fim criou Deus a voz de todas as coisas? Para a sua própria glória. Como podeis glorificar a Deus? Amando e obedecendo os seus mandamentos. Há mais de um Deus? Não, há só um Deus. E ele subsiste em 3 pessoas. Percebe o efeito disso na cabeça de criança? E percebe o efeito disso tomando conta de 80%, 90% da população? Agora, deixa eu mostrar para você. Só sobre não furtarás. Olha o que o catecismo ensinava para as famílias na Holanda em 1560. Só sobre não furtarás. Deus não somente proíbe o furto e o roubo que as autoridades castigam, mas também classifica como roubo todos os maus propósitos e as práticas maliciosas, por meio das quais tentamos nos apropriar dos bens do próximo, seja por força, seja por aparência de direito, a saber, falsificação de peso, falsificação de moeda, de mercadoria, quer por juros exorbitantes, quer por qualquer outro meio proibido por Deus. Também proíbe toda avareza, bem como todo abuso e desperdício de suas dádivas. Só sobre não furtarás. O que proíbe? Olha o que coloca. Aí tem mais. O que o mandamento ordena? 2 palavras, não furtarás. Devo promover tanto quanto possível o bem do meu próximo e tratá-lo como eu quero que os outros me tratem. Além disso, devo fazer fielmente o meu trabalho para que eu possa ajudar o necessitado. O mandamento contra o roubo soa simples, não é verdade? Mas olha quantas coisas eles escreveram sobre isso. Por que eles escreveram sobre isso? Porque a Bíblia assim o diz. E isso mudou a moral da nação. Vichal diz assim, por que a Holanda, um país do tamanho do Recife, consegue doar dinheiro para países com bilhões de pessoas, como a Índia, o Egito e etc. Ele falou, porque as pessoas aprenderam a trabalhar, a dizimar e ofertar e ajudar os necessitados. Percebe como que a Bíblia produz uma moral que revoluciona uma nação desse jeito. E a Bíblia produz essa liberdade, essa transformação que pode mudar nações. O texto que nós lemos é outro componente que mostra como o Evangelho transformou as nações. Como o Evangelho foi mudando as nações, mudando indivíduos de dentro para fora, transformando a essência do seu ser. Os fatos sobre a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus deram o elemento central para essa transformação. Em primeiro lugar, os que viram Jesus ressuscitado tiveram uma base empírica para crer que a morte não é o fim. Irmãos, nós que vivemos na cultura ocidental, que vivemos numa cultura tecnicamente cristã, nós não temos ideia do peso disso. Eu estava lendo um livro, A Cidade Antiga, e esse livro vai mostrar como que todas as culturas antigas viviam em função do morto. Você sabe de onde vem a ideia de lareira? A lareira que a gente põe na casa?
Vem do culto ao lar. O que é o culto ao lar? Manter a chama acesa, que é a alma dos nossos ancestrais vivos. Por isso você tinha lareira, porque você tinha que manter. Sabe a ideia de oferenda que faz até hoje nos túmulos? Sabe de onde veio isso? Da Índia, da Grécia, da Roma Antiga. Qual que é a ideia? Os mortos precisam de se alimentar. Se você não alimentá-los, eles vão virar demônios. Sabe de onde vêm as pirâmides? Tecnologia em função dos mortos, ao invés de em função dos vivos. Fazer construções grandiosas para que os mortos possam ser abrigados e possam depois ressurgir num paraíso. Sabe de onde vêm os missionários protestantes que mudaram isso? Na Índia, 1820, as mulheres de missionários batistas olham um povo vindo para a rua com marcha e batendo tambores, e de repente eles chegam na praça pública, colocam um morto em cima de uma lenha com fogo, e o pai pede que a filha dele, o sogro do morto, pede que a filha dê 7 voltas em volta do morto, depois ela senta em cima da pira e ela vai ser queimada viva junto com o morto. Sabe por quê? As mulheres tinham que servir os maridos no mundo dos mortos. Quando o evangelho começa a tomar força, no século IV, V e ganhar espaço, houve a maior revolução da história, porque aquele bicho papão, aquele medo de espírito, espírito da floresta, espírito da neve, espírito da árvore, espírito da noite, espírito das trevas, e aquele pavor da morte, aparece uma legião de homens e mulheres dizendo: nós não tememos a morte foi vencida por Jesus de Nazaré. E isso revolucionou o mundo, mudou a história. Agora eles tinham uma base empírica, eles davam a vida em função disso. Você pode nos matar, você pode nos prender, você pode nos crucificar, você pode nos colocar nas grades, você pode nos colocar na arena para ser comido de leões, por leões. Mas uma coisa é verdade, Jesus ressuscitou, está vivo, e ainda que você me mate, eu continuarei declarando isso, porque a morte não é o fim da história. E isso foi dando poder, força, coragem, para que homens e mulheres enfrentassem reis, enfrentassem autoridades, enfrentassem a corrupção, enfrentassem o que fosse preciso. Porque agora eles não tinham mais o fator limitador de todo homem, o medo da morte. Segundo lugar, a ressurreição significa que continuamos a existir além da morte, e que nós permanecemos responsáveis diante de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. A morte não é o fim, a morte não acabou. Nós continuaremos a viver. Não só continuaremos a viver, mas teremos que prestar contas a Deus da nossa vida. Agora você tira o líder político de cima de você, você tira o ditador, você tira as leis e coloca Deus por cima de você. Existe fator para maior coibição do mal e potencialização do bem do que saber que tem um Deus que vive do seu lado e que um dia você vai ter que prestar contas de toda a sua história para Ele? Não existe nada mais revolucionário no mundo, meus irmãos, do que essa mensagem. Para a moralidade de uma nação, para segurar um homem de não se perverter contra a sua família, para segurar um empresário de não irromper contra as leis, para segurar um pastor de não usar o seu poder para abusar dos membros, para segurar qualquer pessoa em qualquer área, em qualquer circunstância, de perverter o seu poder usando para benefício próprio, ao invés de usá-lo para servir as pessoas sobre as quais você foi colocada para liderar. A base de que nós ressuscitaremos. Terceiro lugar, a consequência do pecado é a morte, mas a consequência da fé e obediência é vida ressurreta em Cristo. Agora tem vida. O pecado leva à morte, mas o dom gratuito de Deus nos dá a vida eterna. E vida eterna significa essa postura, essa vida diante de Deus, que você vive a partir do referencial de Deus, e a vida é tão intensa, tão sobeja e tão linda, que sobra vida para você compartilhar aos outros. E quanto mais você compartilha, mais Deus dá a vida para você. Na medida que você morre, você leva outros
a vida. Quarto lugar, a morte e a ressurreição de Jesus se tornaram boas novas, porque foi mais do que evento histórico. Uma coisa é o Jesus na cruz, outra coisa é o que aquilo significa. Porque muitas pessoas morreram na cruz. O Evangelho é o significado daquela morte na cruz. Aquela morte na cruz tem um significado. Todos nós estávamos desgarrados, separados de Deus por causa do nosso pecado. E lá na cruz, Jesus reabilitou a nossa comunhão com Deus. E deu possibilidade da gente viver em comunhão com os outros. E deu para nós vida e vida em abundância. Quinto lugar, foram as demonstrações da intervenção redentora de Deus em nossa história. A morte de Cristo, a vida de Cristo, a ressurreição de Cristo foi a prova cabal. Deus entrou na história humana. Deus se fez homem e por causa de Jesus toda a história teve a possibilidade de transformação e de mudança. A forma mais clara, evidente, patente de que Deus ainda interfere no mundo foi o fato de Jesus de Nazaré entrar na história. E por fim, a morte e ressurreição de Jesus implica que a moralidade não é um construto social. A cada sociedade constrói a sua moralidade do seu jeito. E muito menos que é uma lei da terra. A morte e ressurreição de Jesus evidencia, faz de forma patente, latente, mostrar para mim e para você, moralidade é um padrão de Deus. É um padrão de Deus. E aqueles que obedecem alcançarão vida. Aqueles que não obedecem vão caminhar para a morte. É a antivida. E com moralidade, irmãos, eu não estou falando de moralismo. Moralismo é você viver de tal forma que você vive em juízo, em julgamento dos outros. Moralidade é você viver e praticar justiça em favor dos outros. Não é você sair fazendo juízo sobre a vida das pessoas, mas é você ser alcançado de forma tão linda com a graça de Deus, que agora você tem essa vida bonita, essa vida vivida naturalmente, debaixo do amor, da graça de Deus, e você quer exercer justiça para abençoar as pessoas. Porque um dos maiores problemas do nosso tempo é o chamado relativismo. O que é o relativismo? Cada um faz o que dá na telha. O que a Bíblia está mostrando para nós, que o relativismo é uma balela. Pode existir relativismo em termos de roupa que se usa, de comida que se come, de tipo de locomoção que você tem, mas em questão de caráter, de moral, não há relativos, há absolutos. Todos os teólogos e grandes pensadores dizem que em maior ou em menor proporção, em todas as culturas, todas as pessoas sabem que não deveria roubar, que não deveria matar, que não deveria cobiçar o que é dos outros, que não deveria mentir. Em maior ou menor proporção, todas as culturas, mesmo onde o Evangelho não chegou, têm essa convicção de que essas coisas não podem fazer. Por quê? Porque a tese é que Deus implantou no coração de todo ser humano os 10 mandamentos. De uma forma ou de outra, todo mundo tem esse senso. Tem um Deus que eu preciso cultuá-lo. Eu não devo tirar o que não é meu. Eu não devo querer as coisas que não é minha. Eu não devo mentir, eu não devo enganar. Porque isso está impresso no coração de todo homem. Não há relativismo moral. Deus tem um padrão de moralidade que vive e exerce a justiça para o outro. E aí, como que isso acontece, irmãos? Olha que coisa linda. Essa lei moral de Deus transforma o coração. E transformando as pessoas, transformam as nações. Transforma o lugar onde você vive. O Vichal comenta, na maioria das religiões, os deuses são tão poderosos que eles não podem vir dormir numa manjedoura e não podem entrar no coração sujo de um homem. Os deuses são muito puros e muito perfeitos para entrar no coração puro de um homem. E aí ele coloca, um ditador pode punir quem aceita suborno, mas Jesus tira a cobiça do meu coração.
Um ditador pode me punir se eu abusar da minha esposa. Mas Jesus, quando Ele vive no meu coração, Ele me convence do pecado e me chama ao arrependimento e me dá poder para amar a minha esposa. Percebe que a mudança é de dentro para fora? E ela produz uma transformação que contagia. Um ditador pode fazer com que eu não roube. Mas o Evangelho diz, se você conheceu a Deus, agora você trabalha com as suas mãos, você não furta e tem o que sobrando para ajudar quem é necessitado. É por isso que o Evangelho não só trava o mal, mas o Evangelho diz, não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. É o poder de Deus que transforma de dentro para fora e transforma as pessoas e transformando-a, transforma as nações. O que Jesus proporcionou para nós, sabe o que foi? Um autogoverno, uma capacidade de você gerir a sua vida independente de quem esteja olhando ou cuidando de você. Independente de ter policial, pai, pastor ou quem quer que seja ao seu redor, porque Deus possibilita esse autogoverno, essa capacidade de ser governado pelo alto e fazer de você alguém livre. Eu sempre me espantei, desde criança, quando eu via irmãos de algumas igrejas que eram assim, o tipo de roupa, né, impecável, o tipo de comportamento, uma seriedade, uma moralidade impecável. Mas quando eles se afastavam da igreja ou acontecia qualquer coisa, eles iam para o outro lado e eles eram piores do que os perversos. Porque eles não foram transformados na mente, no entendimento. Eles foram treinados comportamentalmente para se comportar de uma forma ou outra, ao invés de ter a mente basilada, né? Fundada, alicerçada no conhecimento da verdade e no amor de Deus. Então são pessoas que vivem a partir do policiamento de terceiros e quartos, ao invés de viver pela fluência do Espírito Santo que jorra de dentro para fora. Então quando você não tem alguém vigiando, ele tem um comportamento, se tem alguém perto, tem outro. Eu me lembro que em 1998, seminarista ainda, com 20 e poucos anos, trabalhando no Vale do Ribeira, ficava sozinho no seminário a semana inteira, sozinho, ou seja, longe dos parentes, dos meus pais, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, muito puxado, peguei uma gastrite, porque queria comprar dinheiro, não tinha dinheiro, queria comprar livro, não tinha dinheiro, economizava dinheiro comendo miojo, para comprar livro, para poder estudar. E final de semana entrava no ônibus, viajava 8, 10 horas, ia para o Vale do Ribeira, cidade de Apiaí, trabalhava lá, chegava de madrugada, um frio louco, e trabalhava o sábado inteiro, de manhã com pré-adolescentes, à tarde adolescentes, à noite jovens, domingo pregava em pelo menos 3 congregações, antes de ir para o culto, fora a escola dominical. E eu lembro de algumas meninas chegando para mim e falando assim, eu queria ficar com você. Eu falei, como assim? Não, eu queria ficar com você, a gente podia dar uns beijos e tal. Eu falei assim, o que foi? Estou entendendo. Mas não tinha pai perto, não tinha mãe perto. A carência estava lá, é lógico que estava. Mas o que eu aprendi desde criança, e o que formatou a minha consciência, é que acima de tudo eu vivo corandeu, na face de Deus. E eu não dependo de pessoas me vigiando para me comportar X ou Y. Eu sou de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não vou entregar minha vida por qualquer coisa. Qualquer dinheiro, qualquer possibilidade de sexo, qualquer possibilidade de prazer. O que é isso? Quando Davi peca com Betseba, a pergunta que mais, sabe, que parece que vai como uma espada no coração, finca e torce, é assim, Davi, você me desprezou. Davi, se você quisesse mais riqueza, eu te daria. Davi, se você quisesse mais mulheres, eu te daria. Se a sua questão fosse mais poder, eu te daria. Mas por que você me desprezou, Davi? Você está entendendo, irmãos? Essa consciência ninguém muda. Não tem revólver na cabeça que muda.
Não tem dinheiro que muda, não tem sexo que muda, não tem nada que muda, porque você tem a consciência que você foi transformado de dentro para fora. Você é filho de Deus, você é a habitação do Espírito de Deus, e nem todos os prazeres do mundo dá uma gota do prazer que Deus tem revelado para aqueles que o amam. Mas nós podemos encher as igrejas no Brasil. Nós podemos fazer cultos, louvores, congressos. Se nós não entendermos que o Evangelho vem nos transformar de dentro para fora. E que ainda que o Evangelho não seja moral, ele produz uma moral segundo o caráter de Deus. Pode esquecer que não vai mudar nada no nosso país. Sabe o que os missionários estão dizendo desde 1850? O problema do Brasil é um só. No Brasil, religião é divorciado da moral. O problema do nosso país é que no Brasil, o Evangelho, a religião é divorciado da moral. Quem está falando isso é o pai do Dr. James Francis, 1879. Ele está vindo no barco inglês, e aí está um monte de gente com ele. Aí o pessoal saía do barco, ia para a zona de prostituição, saía da prostituição, ia fazer uma reza, saía da reza, ia para o bar e está tudo bem. E os ingleses falando assim, o Brasil não precisa de missionários, porque o Brasil já é cristianizado. Eles falaram, lê do engano, vocês estão enganados. O Brasil precisa de evangelho. Chega de religião. O Brasil precisa de evangelho. Porque o evangelho transforma de dentro para fora. O evangelho faz você o mesmo aqui dentro do templo, o mesmo lá no seu trabalho. O evangelho faz você o mesmo do lado da sua esposa e do lado da sua secretária. O evangelho transforma a consciência. E faz você entender que você foi agraciado. E agora você é doador, você é abençoador. E aí, eu quero concluir, depois que ele fala que Jesus produz esse autogoverno, essa liberdade sociopolítica e essa vida honesta pública, eu termino com um exemplo. Cerca de 1730, século XVIII, a Inglaterra vivia um caos. Um caos. Só para você ter ideia, 1738, um bispo chamado Berkeley diz que a Inglaterra vivia um tempo de decadência espiritual nunca visto em nenhum país cristão. 1738. A igreja anglicana começou a retomar o poder e expulsou 400 pastores puritanos, batistas, presbiterianos, quakers, homens que queriam uma reforma mais profunda, uma vida cristã mais piedosa, uma ação social mais equivalente com a sua fé, foram expulsos do país. A vida moral dos clérigos degenerou de tal forma que o iluminismo, a razão acima de tudo, e o deísmo, Deus existe, mas não interfere, dominava. A Bíblia estava lá, mas não era mais crida. A Bíblia era mais um livro qualquer. Uma igreja nacional, a igreja nacional era amordaçada, só falava aquilo que o rei queria. Acabei de encontrar um colega que voltou da China. Encontraram uma igreja na China, ainda na época de Hudson Taylor. A igreja está lá, mas você não pode falar de soberania de Deus. Você não pode pregar o que você quiser. Você não pode levar o seu filho para a igreja até os 19 anos. E você não pode pregar para ninguém. Tem lá 18 cabeças brancas, que a hora que eles morrerem acabou a igreja. E a igreja cheia de câmeras, filmando tudo que você está dizendo, cantando e falando, expressões como Jesus é o Senhor, Deus é soberano, não pode existir. A Inglaterra não chegava a esse nível, mas essa igreja que honrava mais ao rei do que a Cristo. Os cristãos foram expulsos das universidades de Cambridge e Oxford. Em 1713, a Inglaterra assina um acordo com a França e a Espanha e pega um monopólio escravagista.
centenas e milhares de negros viajando numa forma cruel e maldita, uma das maiores manchas da história, enquanto alguns homens cantavam hinos nos seus navios e liam as Bíblias. Os escravos estavam sendo massacrados, violados e mortos no convés dos seus navios. Estima-se que mais de 1 milhão de escravos cruzou os oceanos ingleses nesse período. O primeiro-ministro Walpole vivia para administrar pessoas, influência, dinheiro, manipulação e leis. Algo que a gente conhece bem, peculiar do nosso país, né? Londres era chamada do show da forca. Entre 1730 e 1750, de cada 4 crianças nascidas, 3 morriam antes de 5 anos de idade. As enfermeiras não faziam nada, chegava a deixar as crianças morrerem nas ruas. Os males como pobreza, violência, prostituição e assassinato eram comuns. O comércio de bebida, então, nem se fala. O esporte que acontecia nos pátios das igrejas eram as rinhas de touro, urso, texugos e cães, normalmente amarrando tochas de fogo no rabo deles e amarrando o rabo de um no rabo do outro. A jogatina era a obsessão nacional. Em Londres, a promiscuidade cresceu a tal ponto que eles chegavam a vender as suas próprias esposas em leilão de gado. A literatura da pornografia dominava. Em 1751, Horace Walpole falou que as pessoas, quando iam viajar, mesmo ao meio-dia, eles tinham que viajar com tantos aparatos que parecia que elas estavam indo para a guerra, de medo de serem assaltadas e vilipendiadas. É nesse contexto que Deus levanta o Evangelho, e o Evangelho através de um homem chamado John Wesley. Olha o que acontece. John Wesley nasce em 1703, se converte, vai estudar em Oxford. Em Oxford ele é um excelente aluno, se torna professor, e ele vai como missionário aos Estados Unidos. Quando volta, no navio está tendo uma turbulência, e naquele navio ele percebe os irmãos morávios cantando e orando no porão dos navios com a maior tranquilidade do mundo, como se estivesse no Oceano Pacífico, no meio da paz. Aquilo impacta a vida dele. E ele vai conversar com os irmãos morávios, e eles falam assim: Cristo, nós somos de Deus, nós somos salvos, nossa vida está garantida, a eternidade está aí. E ele se converte e ele começa a pregar. E aí, quando ele começa a pregar e falar da graça de Deus, do amor de Deus, algumas igrejas anglicanas, ele era anglicano, igreja oficial, diz: você não pode pregar aqui por causa da sua mensagem. É daí que surge a frase dele, né? Se eu não posso pregar nessa paróquia, a minha paróquia é o mundo. E aí George Whitefield chama ele para pregar nas minas de carvão. O início da Revolução Industrial, a máquina a vapor, o pessoal vindo da cidade, as cidades crescendo 3 vezes mais do que o seu tamanho original, não é? As favelas, doença, contágio de doenças por problemas de saúde, de rato e tudo mais. E aí ele começa a pregar, e ele vai ao encontro das pessoas, ele começa a pregar na porta das fábricas. Em 1739, dentro desse contexto, ele abre um espaço metodista em Bristol, e ali ele põe uma escola perto de uma fundição em Londres. A fundição se torna então o primeiro centro de serviços sociais, onde ele arruma emprego, faz empréstimo, cuida dos pobres e distribui remédio gratuitamente. E ele começa a pregar, e ele é recebido por homens brutos, bêbados, ignorantes. E ele muitas vezes recebido por pedradas, ele limpava o sangue e continuava pregando. De repente aqueles homens brutos estavam de joelhos chorando, e o Evangelho de Deus transformando a vida daquelas pessoas. E pessoas convertendo. Ele e George Whitefield pregava, por exemplo, para 20 mil pessoas nas minas de carvão.
E diz que as pessoas só viam o risco das lágrimas no meio do pó do carvão, no rosto das pessoas, e pessoas convertendo e ele pregando. Nesse contexto, ele abriu o primeiro dispensário, um mini hospital, uma clínica para tratamento de reumatismo, escreveu um tratado sobre medicina, preparou e pregou 45 mil sermões, viajou mais de 400 mil quilômetros no lombo do animal, em todas as estações, noite e dia, por toda a Inglaterra, Irlanda, Reino Unido. Durante suas viagens, escreveu o comentário da Bíblia, versículo por versículo, centenas de cartas, um diário, e publicou cerca de 330 livros em vida. Escreveu gramática de inglês, francês, latim, grego e hebraico, para ajudar os seus pastores e os seus membros no lombo de um animal. Editou muitos livros que se tornaram 50 volumes. Alguém diz que nenhum homem no século XVIII contribuiu tanto para a divulgação da literatura, e literatura de preço baixo, como John Wesley. Uma das frases dele é: nunca fique desempregado, nem por um momento sequer. Não acredite em nada de mal em relação a ninguém. Não fale mal de ninguém. Um pregador do Evangelho é um servo de todos. Não tenha vergonha de nada, a não ser do pecado. Seja pontual. Você precisa de todo o senso comum que tem para ser uma pessoa sábia. Ele lutou contra a escravidão. A sua última carta foi para William Wilberforce, que lutou 26 anos ininterruptos para conseguir proibir o tráfico de escravos nos mares ingleses, e depois mais 20 anos, e 3 dias antes da sua morte, levaram o documento que o Reino Unido tinha abolido a escravidão em todo o Império Britânico e em todas as suas colônias. 3 dias antes da sua morte, William Wilberforce. E Wesley ajudou. Wesley criticou as guerras entre colônias que estavam acontecendo lá, a independência dos Estados Unidos, 1776, e ele sempre orava: permita-me, Senhor, desgastar, não enferrujar. Não permitas que eu viva até ser inútil. Não permitas que eu viva até ser inútil. Não é exagero afirmar, irmãos, que 10 anos antes da morte de Wesley e algumas décadas depois, não tinha ninguém na Inglaterra mais popular do que John Wesley. A sua foto estava nas xícaras, nos cartazes, nos quadros, em todos os lugares do Reino Unido. Um fruto posterior de John Wesley foi, como eu disse, William Wilberforce, pai da libertação da escravatura, e dezenas de ações. Ouça comigo. William Wilberforce, por exemplo, trabalharam contra o comércio escravagista. Wesley e Shaftesbury e Saddle lutaram pela emancipação industrial. Elizabeth Fry e Howard reformaram o sistema prisional. Princeton lutou pela segurança nos navios. Hannah More e Robert Hake deu início à escola dominical. E muitos missionários. O meu estudo de doutorado é sobre os missionários. Chega nos anos 1900. Você tem mais de 350 hospitais só na China. Todos eles criados por missionários. Só Hudson Taylor levou cerca de 1.500 funcionários e plantou pelo menos 300 escolas só na China, sem contar a Índia, a África, a Mongólia e tudo mais. Resumo: a abolição da escravatura e a emancipação dos trabalhadores da indústria, o início das escolas nas fábricas e melhoria das escolas em más condições, a humanização do sistema prisional, a reforma do Código Penal, a criação do Exército da Salvação, a sociedade de panfletos religiosos, a sociedade de auxílio pastoral, a missão na cidade de Londres, os orfanatos criados por George Miller, Ferguson e Bernard, os lares para as crianças, as classes de aulas noturnas para cursos politécnicos, as
as casas de repouso para soldados e marinheiros, a Associação Cristã de Moço, a Sociedade Nacional de Prevenção e a Crueldade contra a Criança, os escoteiros, a Associação de Moças, a Real Sociedade de Prevenção e Crueldade contra os Animais, todos eles tiveram influência das pregações de John Wesley e dos homens que foram transformados por dentro a partir da mensagem desses homens. A Holanda mudou, a Inglaterra mudou, os Estados Unidos da América mudou. A grande pergunta é, se depender de mim e de você, o Brasil vai mudar? Ou nós vamos esperar num presidente? A vida de John Wesley refuta a ideia que a história é cíclica e tem que continuar nessa mazela. E aí os historiadores não cristãos dizem, a Inglaterra só não passou pelo banho de sangue como a Revolução Francesa, por causa de homens como John Wesley. Eu encerro dizendo, este poder está nas Escrituras, disponíveis a todos que procuram beber dessa água da vida. Jesus produz aquilo que ninguém pode produzir. E essa transformação de dentro para fora muda a nossa vida. Mas com certeza absoluta, muda o ambiente onde a gente trabalha. Muda o ambiente onde a gente trabalha. Eu estou tendo muitos exemplos disso. De ver pessoas que entram numa determinada função e quando ela é de Deus, muda tudo, tudo. Porque a sua natureza, a sua identidade, o seu propósito está claro. Está calcados em Deus. E você é sal da terra e luz do mundo. Aonde você pisa ali é terra santa. As coisas mudam e mudam de verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós.